quantas vezes nós ficamos com tanto medo que a gente pensa em abandonar o barco? Pensa em desistir de tudo. Pensa que não vai dar certo, que não vai ser capaz. Isso já passou pela sua cabeça? Você já se sentiu assim? Hoje eu tenho uma palavra para você. Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vanessa Wenzel e você está na luz. Hoje a tarefa de trazer a palavra é minha, mas antes vou deixar aqui para vocês as nossas redes sociais. O Facebook e o Instagram. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, não segue a gente no Instagram, depois que assistir esse vídeo, vai lá, já segue a gente, já curte a página. E toda vez sempre tem os conteúdos bem legais para vocês lá, bom? E se você não é inscrito aqui na nossa página, aproveita que já está vendo o vídeo, já ativa o sininho, já deixa o seu joinha e já se inscreve no nosso canal. Combinado? Agora, bora lá para a palavra de hoje? Muitas vezes nós nos desesperamos em meio a algumas situações, não é mesmo? Às vezes a gente tenta até sair dessa situação, mas o que a gente não consegue enxergar, que às vezes é melhor a gente ficar nesse barco do que sair dele. Você pode dizer, mas como assim? Vou permanecer nesse barco? Vou permanecer nessa situação? Quer ver? Vamos lá comigo em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Eu não vou ler para vocês, eu só vou contextualizar, mas vocês aí, quando estiver vendo o vídeo, quando estiver tranquilo, conseguir ler, dá uma lida que vocês vão entender melhor. Nessa passagem, os discípulos estavam no meio do mar, num barco, né? E Jesus estava com eles, mas o Jesus estava dormindo. E o texto conta que estava tendo uma tempestade muito grande, que as ondas eram muito grandes, e que os discípulos ficaram apavorados com essas ondas. E o que acontece? Eles ficaram com tanto medo, que eles deixaram de perceber que o melhor lugar e a melhor pessoa que poderia ajudá-los estava ali com eles, dormindo, mas Jesus estava com eles. E às vezes a gente fica tão focado no problema, igual os discípulos, que a gente não consegue ver que Jesus está conosco. A gente só pensa em pular do barco, em deixar de viver aquela situação, e a gente não consegue ver mais nada que está no nosso redor, na nossa frente. A gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar que ficar dentro do barco é a melhor opção, é a opção mais segura. Você já pensou que se eles estivessem fora do barco, eles poderiam ser engolidos por aquelas ondas gigantes, eles poderiam ser arremessados para longe, eles poderiam ser jogados contra alguma coisa e poderiam ser feridos. Então, mesmo em meio a situações ruins ou adversidades, ainda é melhor permanecer no ruim com Jesus do que no bom sem Jesus ou sozinho. Já pensou nisso? Às vezes, diante das adversidades, a gente pode pensar assim, né? Não tenho ninguém do meu lado, Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo. Às vezes, Deus nos coloca em meio às circunstâncias e fica em silêncio para quê? Para testar a nossa fé, para saber como está a nossa fé. Ele nunca vai nos deixar sozinho, nunca vai nos abandonar o nosso barco, né? Pular fora do nosso barco e nos deixar sozinho, mas ele vai testar a nossa fé para saber como ela está. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam ali, eles estavam com Jesus, mas eles estavam com medo. Eles não estavam conseguindo enxergar o que tinha ao redor dele. Às vezes Deus não se manifesta de forma aparente para resolver aquele problema ou aquela circunstância, né, que está acontecendo na sua vida. Às vezes Ele permite que a gente passe por essa situação, por quê? Para testar a nossa fé, para saber até onde vai a nossa fé. Se a nossa fé é uma fé genuína, se a gente realmente está crendo, se a gente tem uma fé fortificada nele. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam lá, eles tinham Jesus no barco, mas eles não conseguiam ver. Porque eles focaram tanto no problema que eles não estavam conseguindo ver nada ao seu redor. Às vezes a gente foca tanto no problema que a gente não consegue ver que Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Pessoas que vão nos encorajar.
pessoas que não vão nos deixar desistir, pessoas que vão nos dar força, pessoas que vão nos empurrar para frente, pessoas que vão nos ajudar a sair daquela situação. Mas se a gente fica só focado no problema, isso nos cega e a gente não consegue ver tudo isso que Deus está preparando ao nosso redor. Em meio a todos esses problemas, a gente também, além de ver ao nosso redor, para ver as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, a gente também precisa, sabe fazer o quê? Aprender a pedir ajuda. Pedir ajuda do jeito certo. A gente não pode sair pedindo ajuda para qualquer pessoa, de qualquer jeito, de forma impetuosa, sem pensar, sem agir, sem estratégia, porque isso pode fazer com que você não consiga ajuda e o pior de tudo, ainda pode ferir algum caráter da outra pessoa que você está pedindo ajuda, porque às vezes o que você está tão focado no problema que aquilo que você está pedindo é errado para outra pessoa ou não é possível se fazer. Olha no caso dos discípulos. Eles estavam lá com medo e o que eles fizeram? Quando eles acordaram Jesus, eles falaram assim para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa. Eles colocaram em xeque aquilo que Jesus sempre prezava muito, que era a segurança. Então a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente pede a ajuda da outra pessoa. Os discípulos, eles ficaram tão temerosos que eles pediram ajuda de qualquer jeito. Do jeito que eles chegaram, eles pediram ajuda. Então a gente tem também que ter a calma para a gente ficar centrada e na melhor forma de pedir ajuda. Essa calma a gente vai buscar em oração, a gente vai buscar em meditação na palavra, a gente vai pedir para Deus, Ele vai acalmar o nosso coração, Ele vai nos guiar no caminho certo, Ele vai nos mostrar a palavra certa que a gente tem que dizer naquele momento onde a gente vai pedir ajuda para a pessoa. Olha, se a gente continuar no texto, a gente vai ver que o que Jesus fez depois que ele foi acordado. Primeiro, ele acalmou a tempestade. É isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai acalmar o nosso coração. Depois, ele repreendeu os discípulos. Repreendeu por quê? Não porque eles estavam com medo, mas repreendeu eles porque eles não tiveram fé. E é isso que a gente também tem que aprender nesse texto. A gente precisa acalmar o nosso coração e ter fé. Crer que Jesus está intercedendo por nós, mesmo em silêncio. Mesmo dormindo no barco, Jesus estava com eles e que nada de mal ia acontecer, mas o medo cegou eles e não deixou que eles vissem tudo o que estava acontecendo, toda a maravilha de estar numa tempestade com Jesus, tudo que eles poderiam aprender naquele momento. Mas é normal a gente se sentir sozinho, a gente se sentir perdido no meio de tudo isso. Porque nós somos seres humanos, assim como os discípulos eram. Então é por isso que a gente não pode sempre focar no problema. Quando o seu coração começar a ficar muito agitado, muito nervoso por conta de um problema, é a hora de se acalmar. É a hora de orar, é a hora de fechar os nossos olhos, e é a hora de interceder, pedir para Deus, Deus me ajuda, me dá uma sabedoria para enfrentar esse problema. E Ele vai te responder, Ele vai te guiar, sempre. Você pode ter certeza disso. Nós não podemos deixar que o medo daquela circunstância, daquilo que a gente está vivendo, nos faça esquecer que Jesus está conosco. Nós não podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus sempre estará conosco, sempre estará no nosso barco e Ele sempre vai acalmar qualquer tempestade, seja ela qual for, Ele sempre vai acalmar a tempestade. E com Ele no nosso barco, nós poderemos ficar confiantes e repetir aquelas palavras que Davi repetiu lá no Salmos 23, versículo 4. Eu vou ler para vocês. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus sempre estará no barco conosco, sempre estará no barco com você, acalmando qualquer tempestade que seja. Pode ter certeza disso, pode ficar confiante. E lembre-se, basta uma ordem dele, somente uma ordem, para que tudo seja transformado, para que toda tempestade seja acalmada, para que tudo se modifique. Agora eu deixo 3 perguntas aqui para você refletir durante a semana. Até onde vai a sua fé em Jesus?
Até onde você quer que Ele esteja com você. Você quer que Ele esteja com você pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer por você. Você quer que Ele esteja ao seu lado porque Ele morreu por você ou somente para te salvar? Devemos estar com Ele porque nós acreditamos que Ele nos ama e que Ele morreu para nos salvar. E não só pelo que Ele pode fazer por nós. Pense nisso.